Boa tarde, pessoal. Para mim é sempre muito bom estar com vocês. Eu sempre costumo dizer em todos os lugares que eu chego que eu fui forjado no movimento espírita. Eu gosto de enfatizar muitas vezes isso. No movimento ali de de evangelização, na arte espírita, no teatro espírita. Então, eu não me considero palestrante. Eu me considero muito mais, sei lá, um facilitador, um provocador, aquela pessoa que quer instigar vocês a pensar coisas diferentes. Porque também é uma coisa que vem me incomodando bastante, essa questão dos temas que a gente trabalha nas palestras. Eu acho que a gente pode tentar trazer coisas novas, conhecimentos novos, tentar fazer uma ligação entre os temas, as discussões atuais e o espiritismo, para a gente trazer o espiritismo para onde verdadeiramente importa, que é para a nossa vida real. Às vezes a gente fica discutindo muito o sexo dos anjos e se esquece que espiritismo a gente vai chegar lá, espiritualidade, espiritualização, conhecimento, na verdade, é prática. Conhecimento como teoria só vale como ferramenta, mas ele só tem a sua verdadeira importância quando a gente pega esse conhecimento, aquilo que a gente aprende e coloca em prática. E justamente porque eu tenho me preocupado com essas questões, com esses temas, e tenho tentado trazer discussões atuais para o âmbito das palestras, para o âmbito do Centro Espírita, dos estudos espíritas, é que eu propus essa reflexão que a gente vai fazer na tarde de hoje. Quem já me conhece de outras oportunidades sabe que eu gosto que vocês levantem a mão, que vocês intervenham. Eu vou fazer algumas perguntas. Se tiver dúvida, pode levantar a mão. Se eu falei difícil, pode levantar a mão e perguntar. A intervenção de vocês eu também acho importante na tarde de hoje. E é justamente preocupado com isso, preocupado e observando. E acho que todo mundo observa isso também. O aumento gigantesco do uso de remédios psiquiátricos. Temos percebido isso, não temos percebido? O Brasil, fiquei estarrecido com esse dado, se não for o primeiro, está entre os 3 maiores consumidores de Rivotril do mundo. O Brasil tem uma das maiores taxas de pessoas com depressão, pessoas angustiadas, e a gente tem observado nos últimos tempos um crescimento, um aumento exponencial de questões psicológicas, de adoecimento, tudo isso aí potencializado por aquela loucura que a gente viveu há 5 anos atrás, a pandemia. Ninguém saiu muito com o juiz aprumado daquela experiência, né? Mas a gente tem observado o crescimento desse uso de medicamentos psicotrópicos e, principalmente, do diagnóstico e de doenças e transtornos mentais. Como eu não sou médico, eu não tenho como explicar para vocês as causas biológicas, fisiológicas dessas doenças, o porquê essas doenças acontecem. O que a gente vai tentar fazer aqui, o que eu proponho fazer como um provocador, vamos dizer assim, como uma pessoa que tem uma inquietude e tenta, ainda que fracamente, fazer uma análise crítica dessa situação, é a gente buscar entender os impactos, as causas disso no social, na nossa sociedade, e principalmente como isso reflete no exercício da nossa espiritualidade. Eu vou fazer algumas reflexões que podem pôr em dúvida se esse aumento exponencial que a gente observa de transtornos mentais e de usos de medicamentos são necessariamente decorrentes de uma patologia real ou de um problema social. A gente vai fazer essa reflexão, mas isso não quer dizer, calma, que eu estou dizendo que essas doenças não existem. É muito importante a gente estabelecer isso. O fato que doenças psicológicas, uso de medicamentos psiquiátricos tem a sua importância e, em muitas situações, é o que verdadeiramente acontece. Mas será que esse aumento exponencial que a gente observa, eu vou usar essa palavra algumas vezes, esse aumento gigantesco que a gente observa, será que isso está necessariamente ligado a um problema psicológico individual de cada um de nós, das pessoas? Ou será que isso não tem a ver com o contexto social que a gente vive? Todo mundo está me entendendo o que eu estou querendo dizer? Será que a gente observar, por exemplo,
que no passado, 20, 30, 40 anos atrás, não existia um diagnóstico tão grande de depressão e a gente está vivendo hoje uma epidemia de depressão? Será que isso se explica apenas porque no passado não se tinha conhecimento dessa doença e hoje se tem? Será que se explica só por isso? Será que a necessidade de tomar ansiolíticos e medicamentos psiquiátricos se explica só pelo fato de a ciência ter avançado e antes as pessoas não sofriam com essa doença, essas doenças, ou não tinham necessidade desses remédios? Simplesmente porque a ciência não conhecia isso? Será que se explica só por isso? A minha angústia diante desses temas, desse tema, decorre exatamente disso. Porque, fora a questão médica, eu não posso entrar e fazer uma crítica à questão médica, porque eu não sou médico, mas pensando socialmente em outros momentos da história, né, da medicina, por exemplo, quando houve uma mudança social ou uma mudança de comportamento, a tendência da medicina e da psiquiatria foi taxar as pessoas de loucas. Vejam que eu descobri, por coincidência, essa semana, que a psiquiatria chegou a classificar como doença mental o sentimento do escravo de fugir da sua situação de escravidão. Vejam que em alguns momentos da história, a medicina taxa comportamentos que são fora do padrão da sociedade como comportamentos patológicos, como doenças, e estabelece um tratamento e um remédio para aquilo. Existia um determinado momento da história que as mulheres que não seguiam o padrão esperado, o padrão social esperado para o comportamento das mulheres foram taxadas de histéricas. A gente usa essa palavra hoje, histérica, fulana é histérica, até de uma certa forma banal, para representar, sei lá, um comportamento diferente de uma determinada mulher. Mas lá, há 150 anos atrás, isso era uma doença classificada que acometia exclusivamente mulheres, porque determinadas mulheres decidiram se rebelar contra aquele padrão esperado do comportamento feminino, que era o desejo de casar e ter filhos. Algumas mulheres não queriam viver a sua vida exclusivamente para casar e ter filhos. E a medicina taxou isso como loucura. Então, quando a gente observa certos movimentos da ciência, a gente percebe que em determinados contextos a ciência taxou como doente uma pessoa que teve um comportamento fora do padrão esperado e inventou para isso um tratamento, inventou para isso um remédio. O que nos leva a pensar, trazendo para o contexto atual, se esse aumento gigantesco do uso de medicamentos psiquiátricos e esse aumento gigantesco do diagnóstico de doenças mentais se explica apenas pelo fato de no passado não conhecemos ou porque a ciência está tentando padronizar certos tipos de comportamento. É essa reflexão que eu quero fazer na tarde de hoje e entender como isso impacta o exercício da nossa espiritualidade. Traz algumas consequências para a nossa espiritualidade, mas principalmente se isso existe e se isso traz impactos no exercício da nossa espiritualidade cotidiana, qual é a resposta que o Espiritismo dá para isso? Qual é a visão de espiritualidade que o Espiritismo tem? E talvez quem veio ao Espiritismo procurando uma das coisas que eu vou falar aqui não encontre. E talvez isso seja até a explicação porque a gente observa, pelo menos eu tenho observado, um movimento de diminuição da frequência das casas espíritas, enquanto outras religiões, e aqui não é uma crítica, porque eu vejo que existe um pensamento crítico com relação a isso que eu vou falar em outras religiões também, a gente vê o aumento de certas religiões ou certas denominações religiosas que oferecem justamente esse tipo de espiritualidade que o Espiritismo não prega, não ensina e não deseja. E aí, fazendo um recorte disso tudo, dessa loucura toda que eu falei, existe um filósofo sul-coreano que eu gosto bastante, chamado Byung-Chul Han, nome esquisito, né? Mas é nome de coreano, né? Byung-Chul Han, que escreveu um livro muito interessante chamado Sociedade do Cansaço. Engraçado, eu tenho uma palestra sobre Sociedade do Cansaço. Quando eu falo essa palavra, Sociedade do Cansaço, parece que as mentes se iluminam, porque todo mundo consegue identificar intuitivamente o que é a Sociedade do Cansaço. Quem é que está cansado aqui?
Todos nós estamos cansados, né? E ele define, então, essa sociedade atual que a gente vive. Eu não vou adentrar muito em estabelecer o que seria essa sociedade do cansaço, porque isso é um tema de uma outra palestra que eu tenho. Mas ele define a sociedade do cansaço, ele diz que essa sociedade que a gente vive hoje pode ser definida como a sociedade do cansaço, onde nós estamos sentindo esse sentimento de fadiga corporal e fadiga mental, por inúmeros fatores. Mas dentre as questões que o Byung-Chul Han fala ser as causas ou as consequências, serem as causas ou as consequências dessa sociedade do cansaço, está o que ele chama de ditadura da felicidade. Vamos colocar assim para fazer o link com a nossa palestra. Ele fala ditadura da positividade, mas outras pessoas trabalham com esse termo. Ditadura da felicidade. E o que seria essa ditadura da felicidade? É a pressão social nunca antes vivida na história da humanidade de sermos felizes. Vocês sentem um pouco dessa pressão? Quando a gente abre o Instagram, ninguém conta derrota. Conta? Sempre a viagem boa, a roupa boa, o prato bonito que está comendo. Ninguém posta no Instagram o feijão com arroz e macarrão, né? Só posta o prato de camarão. Concordam? Então, ninguém posta no Instagram a roupa de fazer faxina em casa. Aquela camisa velha de político de antigamente, né? Calção furado. Só posta a melhor roupa que tem. E isso tem gerado, na nossa sociedade, uma pressão social por felicidade. Quando a gente começa a se sentir mal quando a gente não está num dia bom. A gente começa a se sentir pressionado por ser sempre grato, por estar sempre contente, sempre sorrindo, sempre demonstrando desempenho e felicidade naquilo que a gente faz. A gente se sente culpado por estar triste. A gente se sente culpado por estar melancólico. A gente se sente culpado por estar cabisbaixo. E quando a gente se sente triste, melancólico e cabisbaixo, a gente começa a escutar aquelas frases. Você pode, você consegue, você sai dessa. E somos sempre instados a... Vou utilizar uma palavra que eu odeio, mas eu estou utilizando ela de propósito. Porque os empresários gostam muito de falar essa palavra, né? Sempre estamos sendo instigados a performar. Que palavra horrível, eu odeio essa palavra. Mas sempre estamos obrigados a entregar o melhor desempenho em tudo. Porque nós não temos o direito de ficar triste. Isso é a ditadura da felicidade. Quando a gente chega para alguém para falar de alguma tristeza, isso é imediatamente rechaçado. Eu acho engraçado que antigamente as músicas que faziam sucesso e os escritores que faziam sucesso eram os escritores mais sombrios, que mergulhavam nos meandros da alma e contavam desgraça. Hoje em dia as pessoas não conseguem sequer ler um livro desse tipo. Porque há uma pressão social enorme por cada vez mais estarmos nos sentindo bem. Então a gente se acorda um dia triste, o nosso comportamento imediato é buscar a alegria. O nosso comportamento imediato é buscar a felicidade. A gente rechaça toda e qualquer possibilidade de sentir tristeza. Isso é a ditadura da felicidade. Acompanhando a ditadura da felicidade, vem um fenômeno que é estudado primordialmente por um professor, por um filósofo francês chamado Michel Foucault. Alguém já foi falar nele? É universitária, né? Eu já falei Byung-Chul Han e Michel Foucault, ela sabe quem é. Psicologia, meu Deus, eu estou falando um monte de besteira na frente dela aqui, viu? Michel Foucault, que é desenvolvido por um filósofo austríaco chamado Ivan Illich, que trabalha essa ideia de medicalização da vida. Eu achei até interessante esse nome, Ivan Illich, porque é o nome de um personagem de um romance, de um livro russo, né, de Tolstói, A Morte de Ivan Illich. Mas só que é um filósofo austríaco chamado Ivan Illich. Aí, basicamente, Foucault e Ivan Illich, eles vão desenvolver esse conceito de medicalização da vida. Em que sentido? No sentido de que a expansão da ciência e da medicina no mundo atual, ela é tão grande que a medicina e a ciência dominam todos os aspectos da nossa vida. E dominam todos os aspectos da nossa vida, controlando a nossa alimentação, o nosso sono, mas principalmente medicando os comportamentos que fogem do padrão esperado. Então,
a sociedade normatiza aquilo que é considerado o comportamento normal. Todo mundo está me entendendo, que eu estou vendo um povo fazendo umas caras feias para mim aqui. Está todo mundo entendendo, né? A gente estabelece a regra do que é normal, certo? Todo mundo concorda que existe uma regra do que é normal? Quando alguém não se enquadra naquela regra do que é normal, e quando eu digo a regra do que é normal, a sociedade não escreveu assim, num papel, essa regra. Essa regra é uma questão de cultura, é aquilo que nos é ensinado que é normal. Então a gente aprendeu que tem que combinar a roupa desse jeito, que o homem tem que se vestir assim, que a mulher tem que se vestir assim, que a gente tem que ir para a escola para aprender dessa forma, que o nosso desempenho tem que atingir aquela determinada nota, que a gente tem que aprender de uma determinada forma, e por aí vai. Então a sociedade estabelece, através da cultura, aquilo que é o comportamento esperado, e quando alguém não atinge esse comportamento esperado, o que é que a medicina diz? Que você é doente, que você tem um transtorno. Então, a medicalização da vida é a padronização, ou melhor, é quando a medicina trata como doença aquilo que é apenas um comportamento que muitas vezes foge ao padrão esperado. Lembra quando eu falei no início que eu descobri que existia uma patologia que designava os escravos que tinham vontade de fugir, os escravizados que queriam fugir da escravidão? Qual era o comportamento esperado do escravizado? Continuar escravizado. Porque, inclusive, a ciência acreditava, desenvolveu-se essa teoria maluca, que no cérebro do escravizado existia uma parte do cérebro dele que o colocava como propenso a ser escravizado. Veja que loucura. E a pessoa que ia contra isso, querendo fugir à escravidão, foi taxada de doente. Então, a medicalização da vida é exatamente a medicina querendo empurrar remédio quando apenas o nosso comportamento é diferente do padrão esperado. Aí, voltando lá para o início, eu estou querendo com isso dizer que não existe depressão, esquizofrenia, TDAH, autismo. Eu não estou querendo dizer nada disso. O que eu estou querendo dizer é, será que esses índices exponenciais de diagnósticos e de remédios que a gente tem hoje explicam-se apenas por uma ausência de diagnóstico no passado? Ou eles querem refletir um comportamento social, cultural, de querer padronizar os comportamentos e impor uma determinada forma de pensar para nós? E quando eu digo impor, é porque eu não acredito num sistema fora de nós que impõe, não. É nós mesmos impondo a nós mesmos através da cultura e da sociedade. Isso. Entendeu? Então, a questão da ditadura da felicidade e da medicalização da vida, para mim, é uma das questões que explicam esse aumento exponencial das doenças mentais, do diagnóstico de doenças psicológicas e do aumento do consumo de psicotrópicos. Porque no momento, no recorte atual em que a gente vive, em que cada um de nós que acabou-se aquela ideia de que nós tínhamos que cumprir regras para nós sermos os forjadores das nossas próprias regras, vamos dizer assim. Então, antes a ideia era que a estrutura social era do homem que trabalhava para uma empresa. Hoje, trabalhar para a empresa é ruim. Todo mundo quer ser patrão de si mesmo, para resumir. Então, nós estamos o tempo todo sendo convidados a sermos excelentes em tudo. Se eu vou ser jogador de futebol, eu tenho que ser o melhor jogador de futebol. Se eu vou treinar, eu tenho que treinar da melhor forma possível para alcançar o melhor resultado possível. Não se admite que ninguém tenha um resultado fraco em nada. Se eu vou fazer um hobby, se eu vou inventar de correr, eu não posso correr com um tênis meia-boca e uma camisa velha. Eu tenho que comprar todo o equipamento de corrida para performar a corrida da melhor forma possível. Nessa sociedade que a gente vive, não se abre mais espaço para, entre aspas, a tristeza, para a melancolia, para estar cabisbaixo, para entender os altos e baixos da vida. Estamos vivendo uma sociedade com baixa tolerância à frustração ou não? Uma sociedade com baixa tolerância à frustração. E quando a gente dissemina esses aspectos que eu não posso ficar triste, de eu ter baixa tolerância à frustração, e que eu sempre tenho que ser o melhor que eu consigo em tudo, como se isso fosse possível, o resultado disso é um desajuste
psicológica em todos nós. Por quê? Porque, meus amigos, a vida real não cabe nessa fórmula. E aí eu lembro de uma imagem que os homens e as mulheres medievais, que a sociedade medieval possuía, que era uma imagem que simbolizava para eles a vida, que era a roda da fortuna. O que é a roda da fortuna? É imaginar a vida como uma roda gigante. Um dia a gente está em cima, outro dia a gente está embaixo. Esse é ou não é o movimento natural da vida? Quando a gente sai um pouco para perceber ela de fora. Quantas vezes, eu com 40 e poucos anos já vivi muitas vezes esses altos e baixos. Imagine gente que tem mais estrada do que eu. A vida real, a vida concreta do dia a dia, não é a vida que cabe na ditadura da felicidade. Porque a vida é feita de altos e baixos. Só que a ditadura da felicidade impede a gente de reconhecer que a vida também é isso. E isso tem gerado em nós um desajuste. Porque ao simples dificuldade, ao simples desconforto, a gente procura fugir do problema. E aí as consequências disso são enormes. A gente pode desdobrar inúmeras. Eu vou dizer só uma. Por que os relacionamentos são tão efêmeros hoje em dia? Porque é o mínimo sinal de desconforto as pessoas pulam fora. As pessoas casam com a ideal de que eu vou casar para ser feliz. Quando a gente se depara com a realidade do casamento, eu não vou ser feliz todo dia no casamento. Eu faço o quê? Eu pulo fora. Por que os relacionamentos são cada vez mais rasos? Porque relacionamento requer compromisso. Compromisso gera desconforto. As pessoas não querem ter desconforto, pulam fora. Porque não se aceita o desconforto. O que se aceita sempre é a felicidade. Veja, o negócio está tão sério que eu pensei que as pessoas estavam trocando filhos por pet. Isso é verdade. As pessoas estão deixando de ter filhos para criar pet, porque filho requer compromisso. Né? E as pessoas não querem compromisso. Só que, pasme, eu pensei que o pet preferido era o cachorro. Só que o cachorro também dá muito trabalho. As pessoas estão querendo criar o quê? Gato. Porque gato não está nem aí. Você é que me sirva, você é que é meu mestre. Não é isso? Então, vejam que, ao mínimo final, tem coisas que me incomodam desses discursos, do tipo, se afaste de pessoas tóxicas. Não é isso que a gente costuma escutar? Eu concordo que existem pessoas tóxicas, mas por que é que a pessoa tóxica na situação não é você? Porque, às vezes, o se afastar de pessoas tóxicas, na verdade, é assim, a pessoa não quer fazer o que eu quero, eu me sinto desconfortável com ela, eu vou me afastar dela. Então, eu me afasto do parente que discorda de mim, eu me afasto do parente que não faz tudo o que eu quero, eu me afasto da pessoa que me causa desconforto, eu me afasto da pessoa que me causa sentimentos ruins e simplesmente deixo de falar com ela e não tenho nenhuma convivência com ela. Lembre, eu não estou falando dos casos extremos, né? Porque não vou dizer que eu estou defendendo que a gente fique ao lado de uma pessoa narcisista e abusiva. Eu estou falando da vida real do dia a dia. Então, a ditadura da felicidade não faz a gente perceber que viver é também estar numa situação desconfortável. E qual é o reflexo disso, então, no exercício da espiritualidade, que é uma coisa que eu tenho observado demais acontecer? Como as pessoas estão com baixa tolerância à frustração, e principalmente porque viver para entender esses movimentos da vida, em muitas situações é complexo demais, ou não é? Complexo. Eu mesmo, toda vez que tento assistir um jornal, eu leio um site de notícia, eu entro em crise existencial. Né? Por que que isso está acontecendo? As pessoas, como não... Nós, eu vou dizer as pessoas, porque parece que nós estamos fora disso. Eu estou dentro disso, nós estamos dentro disso. Ninguém foge disso. Porque nós estamos vivendo em sociedade. Os óculos que a gente coloca para ver são os óculos, muitas vezes, dos valores que a gente aprende em sociedade. Então, nós... Vou retificar, porque quando eu digo sociedade parece uma coisa fora de nós. Nós, muitas vezes, por conta que estamos viciados por esse comportamento da ditadura da felicidade e da performance extrema e de não viver a negatividade, é proibido qualquer tipo de coisa negativa, qualquer tipo de tristeza, porque eu sempre tenho que estar no desempenho máximo naquilo que eu faço. Nós acabamos que transportamos isso para o exercício da nossa espiritualidade do cotidiano. E aí, quando eu digo exercício da espiritualidade do cotidiano, eu estou dizendo isso em relação ao espiritismo e a qualquer religião.
nós que estamos aqui exercendo a espiritualidade a partir da ótica espírita, também não fugimos disso se a gente não despertar o nosso senso crítico para perceber. E aí, quando uma pessoa está totalmente vinculada a essa ideia de ditadura da felicidade, de buscar sempre estar bem, sempre feliz, sempre contente, não aceitando os movimentos naturais da vida, ela cria uma relação com a espiritualidade que eu divido em dois caminhos. Ela vai buscar uma espiritualidade de coach, uma espiritualidade de autoajuda, ou ela vai buscar uma espiritualidade que dê para ela segurança, explicação simples para problemas complexos, porque isso evita angústia e desconforto. E o que seria a espiritualidade de coach? A espiritualidade de um livro de autoajuda. Fique bem, esteja sempre bem, se afaste da tristeza, se afaste da melancolia, busque a si mesmo que você vai ficar bem, a vida é ótima, tudo vai ser maravilhoso. E eu vou logo abrir um parênteses. Calma que eu não estou pregando que a vida é uma desgraça, tá? A gente vai chegar lá. A espiritualidade de autoajuda é a espiritualidade rasa, que está sempre colocando pílulas de Rivotril, sem ser Rivotril, no nosso dia a dia. Porque é uma espiritualidade que só fala o que a gente quer escutar. Porque como a gente não gosta de se sentir desconfortável, a gente não vai procurar um lugar que nos deixe desconfortável. E chegue para nós e diga, preste atenção, temos que melhorar nisso, temos isso aqui de sombra, temos isso aqui para corrigir, e isso me causa desconforto. Então eu não vou atrás dessa espiritualidade. Eu vou atrás de uma espiritualidade que diga, você é fofinho, você é gente boa, o mundo é que não é legal com você. Você, é gente boa demais, massa, mas o mundo é que está errado. Porque isso é música para os nossos ouvidos quando a gente está viciado pela ditadura da felicidade, pelo Rivotril, pelo remédio, pela dopamina da satisfação e do prazer. Se a ditadura da felicidade faz a gente evitar o desconforto, por que é que eu vou procurar uma religiosidade que me causa desconforto? Concordam? Um outro comportamento com relação à ditadura da felicidade e à medicalização da vida, que é o segundo caminho que eu vejo, a segunda relação que a pessoa estabelece com a religião, é tornar-se uma pessoa dogmática. A pessoa se tornar aquele religioso dogmático, aquele religioso chato. Resumindo, carola. Por quê? Porque, como a vida é angustiante, é difícil, a pessoa se agarra com a religião como uma tábua de salvação emocional. Então, é muito difícil. Quando a gente observa o mundo, quando a gente abre os olhos de verdade para observar o mundo, a gente percebe o quê? Que o mundo é diversidade de experiências. Então, a gente tem muitas religiões, a gente tem muitas filosofias, a gente tem muitas maneiras de viver a vida. E essas muitas maneiras de viver a vida deixam a gente perdido. Porque o único animal que angustia é o ser humano. O gato não tem angústia. Por que o gato não tem angústia? Isso aí já dizem os filósofos existencialistas. O gato nasceu para ser gato. O gato tem outra opção? Não, né? Porque ele é escravo da biologia dele. Ele nasceu gato, todo o comportamento dele é programado pelo DNA. Então ele vai agir como gato. O cachorro como cachorro. O macaco como macaco. O macaco não acorda numa bela manhã e diz assim, o que é que eu vou fazer hoje? Ele simplesmente faz a rotina que está programada no seu DNA. Mas para o ser humano é assim? Não. Nós somos seres abertos, já diziam os filósofos existencialistas. Nós estamos condenados à liberdade. Veja que é uma contradição. Nós somos seres condenados à liberdade. Porque não existe forma de viver. Existe alguma? Meu amigo, se alguém tiver alguma forma para viver que dê certo para todos os seres humanos, por favor, me diga. Porque até hoje eu não encontrei nenhuma forma dessa por aí. E como a vida é assim, é um livro literalmente aberto, que nos abre inúmeras possibilidades de decidir. A gente tem que decidir a cor da escova de dente, a meia que vai usar, a comida que vai comer. Isso é para falar coisas mais banais, até coisas mais complexas, todos os dias e todas as horas. Viver causa a angústia da liberdade. Então, como
Eu vou chegar. Exatamente. Exatamente. Não tem ninguém lhe tentando, não. É você mesmo. Mas é exatamente isso. Então, como a vida é aberta, a gente vai procurar uma experiência religiosa, eu digo isso, vale para o espiritismo também, que reduza a nossa possibilidade, a nossa angústia de escolher. Aí a relação que eu estabeleço com a espiritualidade, mesmo aqui, ó, deixa eu dizer, ó, isso aqui, minha gente, é papel. Ó, é um livro, papel. É neutro, porque é papel. Quem dá sentido a isso aqui é quem lê isso aqui. Somos nós que damos sentido às palavras que estão aqui escritas. Então, isso aqui pode fazer a minha mente se abrir e eu me abrir para a vida, ou eu posso me agarrar nisso aqui como uma verdade absoluta e eu passar a julgar o comportamento das pessoas a partir do meu ponto de vista religioso. Você já deve ter visto isso muitas vezes no dia a dia. A pessoa passa uma régua. Então, eu sou espírita, passa uma régua. Aí, aquela pessoa que não está enquadrada naquela régua que você passou, ela é uma pessoa má e errada. E você, que é o sabichão que estuda espiritismo, está certo toda hora. Isso dá muito conforto e segurança. Por quê? Porque eu estabeleci aqui uma fórmula fechada de como viver. Só que, meus amigos, a questão primordial é se a espiritualidade que o espiritismo prega, não. E a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é vamos dar um chute na ditadura da felicidade. Por quê? Porque a gente tem que lembrar dos ensinamentos mais simples de Jesus. Primeiro, no mundo tereis aflições. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. Jesus disse assim, ô meus irmãozinhos, quem quiser me seguir, bota um perfuminho, flores, vamos cantar gratiluz, espalhar incenso pela casa, acender vela, e vão ficar todo mundo como lindos cordeiros saltitantes pulando no paraíso. Ele não disse isso. Jesus disse, quem quiser me seguir, tome a sua cruz e me siga. E Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Tenha ânimo, porque eu venci o mundo. A espiritualidade, o exercício de uma espiritualidade sincera, ela pode levar ao sentimento de bem-estar e felicidade, mas não é colocando palavras bonitas na nossa cabeça. O resultado, felicidade e bem-estar, é um processo que é o final da nossa espiritualização. Mas no meio desse processo, você tem que mergulhar em si mesmo. E me diga uma coisa, meu amigo, quem é que quer mergulhar em si mesmo? É difícil. A minha amiga que é estudante de psicologia sabe que a mente cria inúmeros dispositivos para que você não mergulhe no seu inconsciente. Por quê? Quando a gente vai se autoconhecer, a gente só vai achar coisa legal lá? Né, meu amigo? A gente vai se deparar com o quê? Com a nossa sombrinha, né? Com a nossa sombra. A gente vai se deparar com as coisas erradas que a gente sabe que reprime lá embaixo. A gente vai se deparar com a raiva, a gente vai se deparar com ódio, a gente vai se deparar com a inimizade, a gente vai se deparar com coisas que não são tão legais. Faz parte do processo de espiritualização o autoconhecimento. E faz parte do autoconhecimento entender que nós não somos fofinhos toda hora. Então, com isso, eu quero resgatar a ideia da teologia de que nós somos pessoas más, perdidas ao inferno, que precisamos ser salvos. Não. O que eu estou querendo dizer aqui é natural ter sombra. É natural ser limitado. É natural errar. É natural estar com a unha encravada. É natural soltar um pum. Até isso a gente não está se esquecendo. Nós artificializamos de tal forma a nossa experiência humana no mundo que a gente está negando a nossa própria humanidade. E aí, entender a nossa humanidade é entender que nós somos agora, nessa atual fase da nossa existência, sombra e luz. E que o exercício de espiritualização
é mergulhar nessa sombra e nessa luz e tentar entender, nos entender e fazer emergir das sombras a nossa luz. Todo mundo está me entendendo? Então, quando a gente busca o processo de autoconhecimento, por isso que na ditadura da felicidade, as religiões que só pregam o fofinho vão se dar bem. Porque quando a gente mergulha na nossa espiritualização, a gente vai percebendo que é um esforço e um caminho, e que a tristeza, a melancolia, a raiva fazem parte desse processo. O desconforto faz parte do processo. Não necessariamente todas as vezes que eu estou me sentindo desconfortável, melancólico e triste, eu necessito de um tratamento psiquiátrico. Porque faz parte da vida a melancolia, a tristeza e estar cabisbaixo. No filme Divertidamente, pouca gente deve ter assistido. Quem assistiu Divertidamente? Pronto, ó. Eu acho aquele filme genial. Por quê? A sacada do filme 1 é a alegria perceber que a Riley só teve um momento alegre porque ela teve um momento triste. A alegria só existe porque existe a tristeza. A felicidade só existe porque existe a infelicidade. Então, esses sentimentos de desconforto, de alegria, de tristeza, de raiva, de calma, são sentimentos inerentes a nós, fazem parte de nós. E a gente não pode fugir desses sentimentos, medicalizar esses sentimentos, seja com remédios, seja com espiritualização. A gente tem que mergulhar para entender essa nossa faceta e fazer com que essa faceta ajude o nosso processo de espiritualização. Então, no Espiritismo, pelo menos é o que eu penso, a espiritualização que o Espiritismo propõe não é a gente viver gratiluz, não. Seres gratiluz da floresta. Jovens místicos. Como é uma moda que tem por aí, que a gente tem que ser grato por tudo. Não, a espiritualização que o Espiritismo propõe é esse mergulho dentro de nós mesmos. Para nos entendermos o outro a partir dele e de nós mesmos, e entender o mundo que a gente vive a partir desse mergulho. E nesse mergulho de nós mesmos, nós vamos encontrar todos os tipos de sentimento e vai ser natural nos sentirmos desconfortáveis. Quem é que não fica martelando? Por que é que eu soltei aquela palavra naquela hora? Por que quando eu discuti com aquela pessoa eu não fui mais calmo? Por que é que eu não me controlei melhor nessa situação? Quando você faz isso, você está revivendo um sentimento desconfortável, uma coisa que não foi boa para você. Mas o que o Espiritismo ensina é: isso é natural, faz parte do seu processo. Se perdoe para se transformar. Se perdoe para ser uma pessoa melhor. Não é fingir que não está acontecendo e não está em contato nenhum com a sua sombra e a sua negatividade. Todo mundo entendeu? E aí a gente, para finalizar, vamos lembrar daquela passagem do Evangelho segundo o Espiritismo. A melancolia. Todo mundo lembra dessa passagem do Evangelho? Lá está dizendo, eu sei que tem dia que você vai acordar brocochô. Faz parte da vida acordar brocochô. Então, viva o seu sentimento de brocochô. E se sinta brocochô, se permita se sentir brocochô. Entenda por que você está brocochô. Para que você depois transforme o seu sentimento de brocochô num sentimento de alegria. Não vai pensar que você está doente, que você é um anormal, porque você está se sentindo triste. Aí quando a gente, e com relação ao segundo aspecto, que é essa relação de dogmaticidade, de um comportamento fechado que a pessoa pode ter com a religião, ou que acha que vindo para o Espiritismo vai dar explicação de tudo que vai acontecer. E você agora, como é um bom entendedor do Espiritismo, você estudou 40 anos de Espiritismo, você sabe tudo o que acontece no mundo e no universo, então você agora tem um norte para a vida e quem não está enquadrado nisso é porque está perdido. Meu amigo, minha amiga, sinto lhe decepcionar, mas na minha visão do Espiritismo não é isso que o Espiritismo prega. Veja, primeiramente que o Espiritismo não é uma doutrina fechada. Não é uma doutrina acabada. Ou vocês acham que é uma doutrina acabada? Por quê? Vejam, se nós estamos em evolução, se os espíritos dizem, posso conhecer o significado, o sentido, posso conhecer a natureza íntima de Deus, Kardec pergunta para os espíritos. Aí os espíritos respondem, não, para vocês falta um sentido.
A gente ainda nem desenvolveu as ferramentas para entender o que é a natureza íntima de Deus. Então a resposta está totalmente incompleta, porque a gente não sequer vai entender o que é que o bexiga os espíritos quer falar. Então o espiritismo não é uma doutrina fechada, não é uma doutrina acabada. E o espiritismo em nenhum momento se coloca como a única verdade possível para a humanidade. O espiritismo requer de nós sempre autonomia de pensamento, reflexão crítica, estudo. Na primeiro capítulo do livro A Gênese, que é o caráter da revelação espírita, os espíritos vão dizer o seguinte: olha, preste atenção, galera, acorde para uma coisa. Os espíritos não dão respostas prontas para as coisas, não. Porque vocês precisam ter o trabalho de estudar. Vocês precisam ter o trabalho de pensar. Vocês precisam ter o trabalho de ir atrás. Vamos fazer uma analogia? Eu tenho uma filha de 9 anos, todo dia eu faço tarefa de casa com ela. Chega lá as perguntas da professora. As perguntas de geografia e de história. Se eu responder todas as perguntas da tarefa, minha filha vai aprender alguma coisa? Eu, como pai, o que é que eu faço na tarefa? Eu ajudo ela a encontrar a resposta. Mas quem é que tem que responder? Então ela chega assim: papai, como é a resposta disso? Eu digo: lê o texto. E dá as esperanças. Volta no texto. Lê o texto. Vai lá na apostila. Pega tal. Olha o parágrafo tal. Eu dou as dicas, mas quem é que acha a resposta? Ela. Quando ela acha a resposta, ela aprendeu. Então os espíritos não fazem isso com a gente, não, minha gente. Eu fico agoniado com gente que quer resposta de espírito para tudo. Eu já presenciei, ninguém me contou, não. Eu vi com meus próprios olhos. No lugar que eu fui convidado, que as pessoas perguntaram para o espírito, juro, não é brincadeira, perguntaram para o espírito se era para fazer o jardim quadrado ou redondo. Nesse lugar tinha um jardim que estava sendo feito. Perguntaram para o espírito: eu faço o jardim quadrado ou redondo? E o que eu mais impressionou é que o espírito respondeu. Então, a gente não pode esperar que o espiritismo, quando a pessoa não, o espiritismo tem resposta para tudo. Eu fico possesso com isso. Não pode ter resposta para tudo. Porque a gente não sabe nem as perguntas ainda. A gente não tem nem capacidade de fazer todas as perguntas, como é que a gente tem todas as respostas? Os espíritos não terminaram o trabalho. Se tivesse terminado, o Chico Xavier não tinha vindo. Não tem outro médio. Se tivesse terminado o trabalho, a gente não estava aqui. E mesmo que tivesse terminado todo o trabalho, a gente ainda tem que pegar isso aqui, trazer para o século XXI, estudar e entender como é que isso só pode ser aplicado na nossa vida. Então, a espiritualidade que o Espiritismo propõe não é uma espiritualidade fechada, nós somos donos da verdade. Porque o Espiritismo não quer converter ninguém para o Espiritismo. O Espiritismo não quer forçar as pessoas a serem espíritas. É por isso que não dá jeito no Espiritismo. Porque eu podia simplesmente chegar aqui e dizer: meus amigos, olha, está tudo errado. Igreja católica, protestante, umbanda, ateu, budista, está tudo errado. Só aqui que tem a verdade. Mas é isso que o Espiritismo prega? Nós vamos entender as diversas expressões da religiosidade como expressões válidas de religiosidade. Porque Kardec disse qual é a melhor religião, ele não disse assim nessa pergunta. Mas resumindo, qual é a melhor religião? A melhor religião é aquela que te faz uma pessoa melhor. Chico Xavier disse: olha, ainda bem que o Espiritismo disse fora da caridade não há salvação. Porque se o Espiritismo tivesse dito fora do Espiritismo não há salvação, eu teria ido por outro caminho. Então, a relação que o Espiritismo vai ensinar para nós de uma espiritualidade não é uma espiritualidade que vai nos transformar em robozinhos, não. É uma espiritualidade que nos insta ao pensamento, a entender como é que funciona a minha vida, a minha existência, para que eu construa um sentido para a minha existência. E aí é que está. O conhecimento espiritual, ele serve como ferramenta. Como eu aplico o conhecimento espiritual no meu dia a dia, que vai fazer a diferença. E aí é que o Espiritismo propõe para a gente uma espiritualidade como prática. Não existe para o Espiritismo uma espiritualidade desvinculada de uma prática. Então não adianta nada eu ler, se eu não aplico, se aquilo não se transforma em prática no meu dia a dia. Porque qual é o verdadeiro significado da caridade? E aí a gente vai, isso dá outra palestra, mas vou tentar resumir. Vamos resgatar a parábola do óvulo da viúva. A parábola não, a passagem do óvulo da viúva.
Jesus estava de frente ao templo. Estão lembrando, né? Estava ele e os discípulos aqui, e estava lá o templo e o gasofilácio. Vamos dizer assim, o cofre do templo. Estava todo mundo na fila depositando uma moedinha lá no gasofilácio. Então ele via, todo mundo via as roupas das pessoas, porque na sociedade de antigamente, você identificava facilmente os pobres e os ricos pelas roupas. Não é isso? É muito diferente, não, né? Só que a diferença é que tem o pobre premium, que é a classe média que se acha rico, e o rico mesmo não usa a roupa do pobre premium. É. E na verdade é mais fácil identificar o falso rico do que do rico. Do que o rico. O pobre premium acha que é rico, né? Aí Jesus estava lá no templo. Estava lá as pessoas depositando. Aí chegou lá uma velhinha, com a roupa toda amassada, rota e vestido de preto, que as mulheres, até bem pouco tempo atrás, as viúvas usavam preto pro resto da vida. Não era assim que funcionava. Aí se não usasse, né? Era uma mulher indecente. Ainda tinha essa. Que na verdade, eu acho até assim, já passei por esse movimento na vida de achar que religião escraviza alguém. Porque, veja só, a gente tem na Igreja Católica, não, mas vamos ver, a gente tem na Igreja Católica o cara que, o Tomás de Torquemada, para dar um exemplo assim que vem na minha mente, que era o chefe da Inquisição Espanhola, matou não sei quantas pessoas queimadas, e a gente tem a Madre Teresa de Calcutá, e a gente tem o Irmã Dulce, e a gente tem como era o nome do daqui, de Pernambuco, na época da ditadura, que era arcebispo de Olinda. Eu esqueci agora, eu estou ficando velho. Bem conhecido, bem conhecido. Na mesma religião. A gente tem Hitler e tem uma pessoa amorosa. Aí, entre os ateus, a gente tem Stalin, que foi um sanguinário, e temos um Betinho, que comprou a campanha da fome, né, que criou. Então, o que eu tenho observado? Que muitas vezes a questão não está na religião, está na relação que a pessoa estabelece com a religião. Por isso que eu estou batendo nessa tecla. Eu tenho procurado falar da nossa relação com a espiritualidade. Porque, assim, eu vejo gente com religião que é amorosíssima e vejo gente com religião que só tem ódio no coração. E vejo o oposto. Eu vejo ateu que é amorosíssimo e vejo ateu que é sanguinário. Então, o problema não está no sistema de crenças da pessoa, ou não está na crença em si, está na forma como a pessoa se relaciona com a religião. Então, veja, eu já vi espíritas tendo comportamento muito mais dogmático do que católicos, radicalizando. Mesmo que eu diga assim, o espiritismo, meu Deus, só não é pior porque o espiritismo não permite, mas se a pessoa pudesse queimar a outra, tinha gente que ia fazer. Porque eu já vi e já fui vítima até de expulsões de centro espírita. É porque tem gente que veio lá daquela época da Inquisição, aí reencarna no espiritismo também. Mas, resumindo, quando o espiritismo propõe uma espiritualidade de prática, ele está querendo dizer o seguinte, olha, e é por isso que o lema do espiritismo é fora da caridade, não a salvação. Por quê? O óbolo da viúva, a passagem do óbolo da viúva ensina, quando a viúva chega lá e bota só a moedinha dela, enquanto que tem gente que despeja uma moeda enorme, no gasofilácio do templo, Jesus pergunta, quem foi que fez a maior doação? E os discípulos respondem, foi a viúva, porque ela deu do que não tinha. Aí o que é que leva a gente a pensar? Que não é a quantidade de moeda que importa, é a quantidade de doação íntima que importa. É o seu engajamento íntimo, é a sua disposição subjetiva, é a sua doação psicológica, é a sua doação sentimental que importa. E é o que vai contar para o seu desenvolvimento espiritual. E por isso que por isso que o Espiritismo diz assim, que é o amor que importa, minha gente. A nossa relação com a espiritualidade precisa de rótulos, porque a gente precisa de rótulos. Veja, o ser humano é um ser humano que dá significado, é um ser que dá significado ao mundo através da linguagem, dos símbolos. Então a gente cria símbolo para tudo. Veja, pensamento é linguagem. Alguém consegue pensar aqui sem ser em português? Quando você está pensando com você mesmo na sua casa, você pensa em que língua? Em português. Você tem uma voz que fala dentro da sua cabeça. Para o nosso pensamento acontecer, a gente precisa da linguagem. Aí a gente inventou um símbolo da língua escrita, português, mas inventamos outros símbolos.
religião, arte, a gente pinta quadros, a gente faz uma peça de teatro. O ser humano é um ser simbólico. E como a gente é um ser simbólico que expressa nosso pensamento pelo símbolo, todo mundo está me entendendo? A gente, muitas vezes, a gente precisa dos rótulos, porque os rótulos nos dão os parâmetros. Mas a gente não pode se apegar e viver no rótulo. Porque se a gente viver no rótulo da espiritualidade, a gente esquece de beber a garrafa da espiritualidade. Jesus sempre foi amoroso, concorda? Mas Jesus esculachou quem? Só esculachou duas pessoas. O povo que estava usando o tempo para ganhar dinheiro, ou estou mentindo? Esculachou o povo que estava usando o tempo para ganhar dinheiro. E quem era os outros que ele esculachava? Os fariseus. Por quê? Porque os fariseus estavam mais preocupados em defender a pureza dogmática da religião judaica do que viver aquilo que a religião judaica ensina. A pessoa que é dogmático religioso, é isso que me preocupa. A pessoa que é dogmático religioso, que estabelece essa relação dogmática com a religião, ela se torna necessariamente uma pessoa hipócrita. Sabe por quê? Porque nós somos limitados. Eu não vou conseguir cumprir toda a moralidade que exige dos demais. Foi por isso que Jesus mandou a gente não julgar, para não ser julgado. Quando a gente vive uma religiosidade sincera, baseada na prática do amor, a gente entende o quê? Meu amigo, está todo mundo lascado no mesmo barco aqui. Eu sou limitado, se eu preciso de perdão, porque nem sempre eu vou acertar, eu tenho que conceder a possibilidade do perdão aos demais. Se eu me sinto limitado e triste, eu tenho que entender que o outro tem que estar no seu momento de tristeza. Se eu estou virado, eu acordo naquele dia virado, e dou uma palavra para alguém, eu tenho que entender que a pessoa também acorda no seu dia virado. E a gente aprender a conviver com essa, eu não gosto dessa palavra não, mas vou dizer essa para ficar mais entendível, com a tolerância com nós mesmos. E perceber esses movimentos de altos e baixos das relações, de altos e baixos da vida, de altos e baixos com o nosso pai, de altos e baixos com a nossa mãe, de altos e baixos com nossos irmãos. Entender que relação é compromisso, é responsabilidade afetiva. Eu não vou sempre acertar, mas eu vou tentar acertar na minha relação com o outro. Então, vamos nos permitir vivenciar a nossa humanidade. E aí, quando eu digo vivenciar a nossa humanidade, depois que vocês chegarem em casa, procurem no Google Poema em Linha Reta de Álvaro de Campos. É um poema que diz assim: onde estão as pessoas que têm voz humana? Eu não escuto ninguém contar uma derrota, não escuto ninguém contar uma fraqueza. Todo mundo é forte, todo mundo é contente, todo mundo é alegre. Onde está a gente? As pessoas reais, onde estão? Sejamos pessoas reais. Tenhamos, nos esforcemos para sermos melhores. Mas que isso não se transforme em um peso, em uma obrigação inatingível. Nós estamos num processo. E como processo, a gente não pode querer acelerar a ponto de desrespeitar o nosso eu. Em que sentido? Não é naquele sentido de dizer, se eu estou desconfortável, eu vou respeitar o meu eu e vou me afastar da pessoa. É não no sentido de não ficar preso ao sentimento de negatividade, mas entender que a negatividade faz parte do processo. Estar cabisbaixo faz parte do processo. E aí eu sempre me defini com essa... Eu me defini assim, uma pessoa que era pé no chão, mas que tinha esperança. E descobri que a Ariano Suassuna tem uma palavra para isso. Ele chama ser um realista esperançoso. Vamos ter o pé no chão, perceber as limitações da vida, perceber as limitações da existência, saber que viver é ficar desconfortável, saber que muitas vezes ser livre, veja, saber que muitas vezes a verdadeira liberdade é fazer o que não se quer. Não é contra-intuitivo isso? Porque a gente acha que liberdade é fazer o que eu quero. Mas se você só faz o que você quer, você é escravo do seu ego. Você é escravo do seu desejo. Você é escravo da sua vontade. Que é o que o mundo, o que nós, enquanto sociedade, estamos pregando. Não, faça o que você quer. Seja feliz. Né? Assuma o que você quer. Todos têm que respeitar você como você é. Certo? Até um certo ponto é válido, porque a gente não pode anular a nossa personalidade. Mas faz parte do processo da minha liberdade fazer o que eu não quero. Porque eu tenho que abrir mão de uma vontade minha para fazer o que é o certo. Isso. Eu vou dar um exemplo assim, banal, de uma coisa que eu tento fazer, não é sempre que eu consigo, mas é banal.
Simples. Estou casado há 13 anos. Minha mulher às vezes me pede para ir para evento de família. Às vezes eu não estou afim de ir. Não quero. Mas como eu sei que ela gosta, eu não vou fazer só o que eu quero. Eu vou para fazer ela se sentir bem. Isso, por amor. Se eu vou fazer sempre o que eu quero, eu não vou nunca. E aí eu vou causar uma briga desnecessária. Desgosta. Mas às vezes a gente. Mas às vezes, por exemplo, quem é que bexiga gosta de estudar? Muitas vezes a gente não gosta de estudar. Fazendo universidade aí, ó. Às vezes é um saco fazer tarefa de casa, eu digo isso para minha filha. Ah, é muito ruim. Eu digo, realmente é um saco. Eu não vou mentir para você. Mas a gente faz porque é preciso, não é porque a gente gosta. Em muitas situações a gente faz o que é necessário fazer. Porque esse é o correto, é o eticamente correto. Não porque a gente quer fazer. Aí o desafio é fazer com que o que a gente precisa fazer se adeque com o que a gente gosta de fazer. Porque quando a gente for lá espírito puro, a gente vai automatizar de tanta forma o comportamento ético que a gente não vai nem sentir dificuldade de cumprir. Mas, por enquanto, a gente vai ficar se debatendo entre fazer o certo e fazer o que eu quero. Às vezes a gente está lá desesperado, com um monte de coisa para fazer. Aí lá vai uma pessoa, liga pedindo a nossa ajuda. Se eu for simplesmente pelo que eu quero, eu não vou ajudar aquela pessoa. Mas às vezes eu preciso fazer o que é o certo, que é ajudar aquela pessoa. E a busca da espiritualização e a vivência dessa espiritualização não tem regra, não tem fórmula, não tem jeito. Cada um de nós aqui traz uma vivência diferente disso. E a gente vai achar a nossa forma de caminhar. Então, para encerrar, eu agradeço demais a vocês essa conversa da tarde de hoje e espero que essas besteiras que eu falei aqui vocês levem para a vida de vocês e que sirvam vocês para pensar. Porque eu digo, eu não tenho resposta para nada, eu duvido de quase tudo. Né? O que eu acredito que eu estudo mal dá para o gasto para mim. Mas se eu conseguir, com as minhas reflexões, fazer vocês pensarem um pouco mais, e nós saímos desse costume que muitas vezes a gente tem de entender a forma de uma coisa ou de outra, e às vezes a gente automatiza comportamento só porque a gente aprendeu que esse era o certo e a gente não reflete por que a gente faz. Se eu conseguir quebrar um pouquinho disso, eu já cumpri meu objetivo. Muito obrigado.